Pessoal, eu dei o start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Nós tivemos aí, né, semana passada aí uma paralisação, né? É, em função aí do falecimento aqui, né, do Paulo Vargas, né? E hoje vamos continuar, tá? Eu dei uma olhada aqui, era a web aula 11, fala sobre transformadores, tá? E circuitos magnéticos. Daí, antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar aqui as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E depois a gente volta com a nossa programação normal. Deixa eu só ver aqui se eu compartilhei o áudio também. Acho que não. Agora vai dar certo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vou botar aqui. Pessoal, antes de eu compartilhar a tela aqui, eu vou até aproveitar aqui e já adiantar aqui. Gabriele, presente. Maria Eduarda, presente. Sara Stephanie, né? Andréia, Raquel, Andara Rodrigues, presente. Tamara e o Vitor parece estar entrando aí. Parece ter algum problema aí, mas em breve logo deve entrar aí. Então vamos começar aqui. Ó, o Vitor já tá online aí. Bom, lembrando que depois eu olho aqui histórico aqui, aí eu faço a revisão da chamada. Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Então, eu tinha preparado semana passada, né? Aí, algumas aulas, né? Nós não tivemos aí. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu já contei duas aqui. Mas aí eu pego e no próximo conteúdo eu adianto, tá bom? Como são 33, né? Até finalizar lá para setembro, né? Essa UC aqui. Daí eu estava preparando alguns materiais aqui para nas próximas aulas, né? A gente mexer com dimensionamento. E hoje, né, seria interessante nós falarmos aí de transformador, tá? Eu preparei aqui uma aula para vocês. Eu nem extraí aqui porque eu achei melhor deixar a apresentação aqui, tá? E essa aula de hoje vamos falar sobre transformadores, tá? Lá nos livros de eletrotécnica, o pessoal chama o transformador de transdutor, tá? Transdutor, ele é um elemento conhecido aí na engenharia elétrica, na eletrotécnica,
como um equipamento, é um equipamento ou um dispositivo, tá bom? Quando eu falo equipamento, já é um produto fechado, igual é o transformador, né? O transformador, ele eleva a tensão, por exemplo, a energia que a gente utiliza nas nossas casas, na indústria onde você trabalha, no comércio onde você faz as compras, né? Todas são, as máquinas, né? Todos os equipamentos são em baixa tensão, né? Geralmente o pessoal aí da eletrotécnica, da engenharia, chama de tensão baixa ou secundária, tá? O que a gente aqui, pelo menos pela Equatorial Goiás, né? É a tensão que a gente conhece aqui como fase neutro, 220 volts, tá? Então, o transformador, se a gente, eu vou pegar aqui emprestado aqui, para montar essas aulas, eu estou utilizando alguns livros aqui, aí tem alguns equipamentos interessantes, eu estou guardando aqui para a gente discutir, principalmente lá na última UC, que nós vamos falar de soft starter, né? Vamos falar de inversor de frequência, e tem um equipamento que ele é pouco falado até dentro da área aí, né, falado entre os engenheiros eletricistas, tá? Só se você lida com um produto desse, assim, específico, é que você ouve falar ou que você se depara, que são cicloconversores, tá? Então, estou preparando o material aqui para vocês, para a próxima UC, mas eu estou buscando mais ter uma sequência lógica, né? Ainda mais um curso de eletricista industrial, eu estou aproveitando essa oportunidade dessa. É porque assim, a extensão desse curso aqui é uma extensão, pelo menos de tempo, né? É maior até que do curso de eletrotécnica. Aí por isso que eu estou em cada aula esmiuçando. Uma eu falei sobre botoeira, eu falei sobre a mola, né? Ela tem um retorno por mola. Vocês vão perceber que na indústria, né, acredito que já estão percebendo que na indústria todos os acionamentos, né, em função do efeito anômalo da máquina elétrica de ter uma corrente de partida, né, até 8 vezes a nominal, eu preciso de estratégias não só para dar a partida, né, igual a gente utiliza estrela triângulo, a gente ainda não falou da chave compensadora, vamos falar ainda nessa UC, mas a gente precisa falar também de outros elementos secundários, mas que eles são fundamentais. Por exemplo, na rede elétrica nossa aqui, o transformador, ele tem essa simbologia aqui, ó. Daqui a pouquinho eu falo da atividade. Lá na norma técnica de distribuição, peraí, deixa eu a norma técnica de distribuição Equatorial Goiás, você vai ver alguns desenhos semelhantes a esses aqui, ó. Isso daqui simboliza um transformador, tá? É um dos desenhos que simboliza isso aqui. Simboliza um transformador de uma rede de distribuição de energia. E geralmente primário aqui, eles chamam coloca o numeral um ou então coloca, por exemplo, um- uma letra P, né? Aí geralmente ele está ligado em triângulo, por quê? Porque a energia, ela está sendo apenas transportada em 13,8 kV, ou seja, é um potencial elétrico muito alto, ó, A, fase B, e fase C. Então, ele está na arquitetura triângulo, onde eu não tenho tensão de fase, eu tenho tensão de linha. O que que é a tensão de linha? É a tensão entre duas fases, por exemplo, a tensão entre A e B. Inclusive,
Esse é o padrão quando a gente fala de média tensão, né? No lado que o pessoal fala, lado da alta, né? Antigamente o pessoal chamava de alta tensão. Hoje em dia nós falamos de média tensão, porque tem uma NBR chamada 14039. Essa NBR aqui fala sobre circuitos, né, de média tensão, por exemplo, subestação de empresas, tá? A empresa, ela, diferente de uma residência, ela tem uma demanda, ou seja, uma carga, uma potência alta, e daí ela tem um transformador próprio. Então, ela vai, por exemplo, vou supor aqui que na empresa de vocês tem um transformador aqui próprio de 500 kVA. Lembra que quando eu coloco volt-ampere junto, é potência aparente, ó. Isso aqui é potência aparente. Lembra lá do triângulo de potência? A gente viu lá em eletricidade, né? A potência aparente. Você tem a potência ativa que realiza trabalho do equipamento. Você tem um ângulo, né, numericamente igual ao cálculo do triângulo retângulo, tá? Lá de Pitágoras. E aqui a potência reativa, a unidade de medida da potência que realiza trabalho é watt, né? O que a gente dimensiona para os equipamentos. A da potência aparente é volt-ampere. Por isso que o transformador, né? Vamos supor que o transformador da empresa de vocês fosse 500 kVA, tá? Então, esse único transformador, ele vai receber alimentação em triângulo, tá? Da média tensão, inclusive essa tensão 13,8 que ela é listada aqui, é uma tensão de linha. A tensão de linha é também conhecida como tensão entre fases. Por exemplo, a fase A e B, ou a fase B e C, ou a e C, por exemplo, tá? Então, 13,8 é a tensão entre duas fases no lado de média tensão, tá? Entendi, professor. Do mesmo jeito que para média tensão nós temos essa 14039, né, que a gente fala pouco aqui, principalmente no curso de eletricista industrial, nós temos, né, a NBR, né, 5410, que é a que a gente conversa mais sobre ela, né? Que fala sobre instalações em baixa tensão ou circuito secundário, que é o outro nome. E aí, do lado da baixa tensão, ou seja, sua residência vai receber energia direto da baixa tensão do transformador da rua. Sua empresa vai receber energia direto do secundário ou da baixa tensão do transformador próprio, né? Por exemplo, aqui eu coloquei o de 500 kVA. Então, e essa ligação ela vai estar em estrela, tá? Onde eu tenho tensão de linha, né, entre fases, e eu tenho também tensão entre uma fase e um neutro, que é o que a gente conhece aqui, né? Lembra que eu falei sobre a configuração? Todo equipamento ele vem geralmente com a tensão monofásica, aí tem barra, né? No nosso caso aqui, né, Goiás, 380. E só depois coloca volt, tá? Aí circuito BT, baixa tensão ou secundário, né, eu chamo de S também, ou 2 também. Circuito secundário é essa configuração aqui, onde eu tenho a tensão monofásica e a tensão de linha, ou seja, a tensão entre duas fases. Então, aqui a tensão de linha nossa, a tensão entre duas fases é o 380. Lembrando que três fases é 380 vezes raiz de 3 dá 660. E aqui, essa aqui também é uma tensão de linha. Se a gente dividir o 13.800 por raiz quadrada de 3, nós chegamos na tensão monofásica. Tensão monofásica da rede 13,8, ela é aproximadamente, né, que a gente conhece como 13,8, tensão do ar, por exemplo,
é aproximadamente 7.965 mais ou menos, volt, tá? Então é mas assim, no lado da média tensão não faz sentido, tá? A gente falar de tensão monofásica, porque só faz sentido quando eu vou construir uma rede monofásica. Existem redes de média tensão monofásica. Quando eu falo que não faz sentido, é porque a tensão monofásica aqui, ela, ela só é utilizada, né, tanto a da fase A, B e C, só para transportar energia para o primário do transformador, para aí o transformador, que é um circuito magnético. Ah, agora vamos entrar, né, nas atividades aqui no exercício. Deixa eu só ser um pouco mais breve aqui, ó. Então, a sua missão lá na nossa empresa fictícia aqui, né, que a gente criou aqui, ó, a rede da fábrica fornece 380, tá? Lembrando que esse 380 ele está falando tensão de linha. É porque assim, o pessoal fala da tensão trifásica, ninguém fala 660. Todo mundo só fala só 380 e já pensa em trifásico. Mas a gente tem que tomar cuidado que 380 para a gente aqui Equatorial Goiás é a tensão de linha. Já onde eu tenho a tensão monofásica 127, aí sim, essa é uma tensão trifásica, tá? Aí, isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a missão, né, de vocês aqui nessa situação de aprendizagem aqui, né, nessa aula de hoje, é verificar um quadro aqui, né? E daí tem algumas considerações aqui que ele fala aqui, ó, a rede da fábrica fornece os 380, tensão letal que jamais pode chegar às mãos do operador. Na verdade, é tensão nenhuma, tá? É porque, assim, lembra que eu falei, o que vai matar uma pessoa não é o nível de tensão, vai ser a corrente elétrica que vai ser formada. E como assim, professor? Se eu, né, hipoteticamente aqui, ó, eu tenho um ponto aqui onde eu tenho é, 380. Nossa, a caneta está muito grossa. Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho 380 volts nesse ponto aqui, ó. E aqui, se uma pessoa vir e pôr a mão, faz de conta que você quer uma pessoa, viu? Eu não sou bom para desenhar aqui, não. E se ela tiver com calçado de segurança, com luva, né, e não tiver tocando em nenhuma parte do corpo em outro lugar, ela vai ter um potencial de 380 na mão. Mesmo se a mão dela tivesse sem luva, o corpo dela estaria com 380, né? O que a tensão sozinha não provocaria nada. Você sentiria um formigamento, né? Quanto maior o potencial, maior vai ser o formigamento que você sentiria. O problema é que vamos supor que esse cidadão está sem calçado de segurança. Ele está com o pezão rachado no chão. O que que vai acontecer? A descarga elétrica ela vai, deixa eu pegar uma descarga mais cheguei aqui, ó. Aí o que que vai acontecer? Vai formar corrente elétrica, e geralmente essa corrente ela vai tender ao infinito, porque a resistência elétrica do corpo ela vai variando em conformidade você vai tomando choque aí, tá? E aí essa resistência variando aqui, o que que vai acontecer? Você vai ter um potencial, uma diferença de potencial entre o chão que você está pisando aqui, ó, o chão, que é de 0 volts, e aqui que é de 380. Aí essa DDP de 380 volts vai criar uma corrente elétrica porque você está aterrado. Então a tensão em si não é perigosa, mas é lógico, se você tocar em outro local
e fazer uma via de aterramento, aí sim vai ser perigoso, tá? Mas de qualquer forma, é perigoso qualquer nível de tensão aí, tá? E pelas estatísticas, acho que eu até já comentei com vocês, né? A, a, a baixa tensão, ela costuma ceifar mais vidas que a média tensão, por exemplo. Então, por que não usar resistências aqui, ó? Aí tá falando, ó, uma rede elétrica, né? A NR10 impõe que os circuitos de comando acessíveis ao operador operem em extra baixa tensão, ou seja, tensões menores que 50 volts. Ok. Nosso alvo é o 24 volts, que é lá do painel, né? Tem painel que além de ser tensão e corrente alternar, ó, é contínua, desculpa, é, é extra baixa tensão, né? Beleza. Como encolher essa tensão sem usar resistências que gerariam calor, né? Como que eu vou encolher essa resistência aí? Na verdade, você vai usar, né, o circuito magnético. O circuito magnético, ele não tem, deixa eu apagar esse desenhozinho que eu já fiz aqui. Circuito magnético, ele não tem, né? Ele não tem qualquer. Deixa eu pegar lá do livro. Eu peguei aqui do livro, eu deixei ele aberto aqui de propósito, ó. Isso aqui, ó, é um transformador antigo, ó. Ó, o primeiro transformador moderno prático é construído por William Stanley em 1885, ou seja, faz uma cota aí, né, que esse transformador foi construído. Um dos primeiros aqui, ó, cortesia da General Electric Company, né? O transformador, ó, vou pegar essa imagem dele aqui, ó. Do mesmo jeito, lembra que eu desenhei agora há pouco aqui, ó. A média tensão, né? Ela tá em triângulo e a baixa tensão tá em estrela aqui, com o neutro aterrado. E daí o que que esse transformador vai fazer, ó? Ele tem potencial elétrico, tá? Entre os terminais do primário, que a gente conhece como média tensão, tá? E daí, esse potencial elétrico aqui, ó, na hora que eu ligo um circuito, por exemplo, lá na indústria, né? Aí o circuito está funcionando pelo secundário, ou seja, em baixa tensão, tá? Ele vai induzir corrente, mas vai induzir corrente no lado do secundário, nesse lado aqui, ó. Não vai haver indução de corrente aqui. Uai, como assim, professor? O transformador, né? Se a gente for pegar ipsis literis ao pé da letra no livro, lembra que eu falei bem no início da aula? Ele é um transdutor. O que que é isso, professor? Um transdutor, ele transforma a energia de uma natureza em outra. Ih, professor, peraí. Como assim? A energia elétrica aqui no caso é na forma de potencial, ou melhor dizendo, diferença de potencial elétrico. Aí eu tenho aqui na fase A, né, o potencial de 220, não, 7.965. Na B também o mesmo potencial e na C o mesmo. A diferença é que essas três fases aqui, elas estão defasadas, tá? A fase A, da fase, deixa eu ver, 120 graus, vai dar mais ou menos por aqui, ó. Elas estão defasadas, tá? Em 120 graus, tá? Cada uma com um potencial de 7.965 volts. Daí esse potencial elétrico ele vai liberar um campo eletromagnético aqui, ainda mais quando eu tenho variação de fluxo magnético do outro lado, tá? E lembrando, esse transformador ele só funciona da forma que eu estou explicando aqui, porque tem variação do fluxo magnético. Como se dá essa variação? Lá na hidrelétrica, por exemplo, o gerador aqui, ó, em cada fase,
né? Aí nós temos a fase A, depois a fase B, ó, polos opostos aqui, e a fase C, aí mais 120 graus. Vou desenhar mais ou menos por aqui, ó. Eu sei que não dá certinho, né? Mais 120 graus a fase C. Daí essa variação de campo magnético aqui, ó, porque nas bobinas lá do gerador, ó, eu tenho campo magnético fluindo aqui, ó. Aí esse campo magnético que está fluindo, com o giro lá da turbina, ele varia o valor do campo magnético, ele fica variando entre valor máximo e valor mínimo, né? Igual a senoidal aqui, tá? Então a regra da mão direita que ele está falando aqui, ó, deixa eu tirar aqui do modo caneta aqui, ó. Então essa regra da mão direita que está falando, né? Aí lembra que eu expliquei o você tem em um condutor aqui, ó, a corrente elétrica fluindo para esse lado, né? Ou seja, aí você pega sua mão direita, o dedão é a corrente elétrica. Em volta, em volta aqui, ó, vai ser o fluxo magnético. Aí, geralmente ele está nessa direção aqui, ó. Ele está entrando na tela e saindo da tela aqui, ó. Vai ter essa variação. Vai ter um vetor força, beleza? E daí, esse campo magnético aqui fluindo no transformador aqui, ó, e variando, né? Ele aumenta, diminui, aumenta, diminui. Ele causa esse aqui, ó, entre as bobinas aqui, ó, ela vai chegar, se a gente pudesse enxergar o fluxo magnético, inclusive tem um papel, né? Papel, a gente chama de papel, né? Mas ele é um plástico que tem um fluido ali, ele cheio de limalha ali de ferro, e aí você coloca em motores, em transformadores, por exemplo, para você ver, principalmente agora na moda aí, carro elétrico, né, de corrente contínua, aí você vê os domínios magnéticos. Então, essa variação é porque ele vai chegar no máximo, ele vai diminuindo, 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 até ele zerar, não ter fluxo. Então, ele fica no zero e no máximo. Aí fica como se fosse uma lâmpada, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aí, essa variação de fluxo magnético ela faz com que esse campo magnético, vou aproveitar aqui, ó, esse campo magnético fluindo aqui no transformador, ele transfira potencial elétrico para o outro lado da bobina aqui, tá? Ah, professor, então ele faz com que ele transfira, né, potencial elétrico. Só que aí existe a lei de Lenz-Faraday. Deixa eu ver se eu falei dela aqui. Aí provocando, ó, uma força induzida, né, no secundário, uma força eletromotriz, que é o potencial elétrico, tá? E aí, importante aqui para a atividade, que daqui a pouquinho eu vou finalizar a aula explicando ela aqui, tá? Você tem, né, a lei de Lenz aqui, deixa eu apagar aqui o que eu já tinha desenhado aqui, ó. Você tem essa relação aqui, ó. Essa relação, ela diz, né, que no transformador, deixa eu pegar a imagem dele aqui, ó. A tensão do primário, né, o primário esse lado aqui, né? A tensão não, melhor dizendo, a quantidade de voltas do primário, ela é proporcional e direta, tá? À quantidade de voltas do secundário, que é igual ao potencial elétrico gerado no primário, e eles dois são
diretos e proporcionais. Direto e proporcional. Toda vez que vocês ouvirem essa afirmação, principalmente do pessoal lá da física, lembra que essa fórmula ela vai ser uma divisão, tá? Quando eu falo que duas variáveis, no caso, o enrolamento do primário, a quantidade de voltas do primário, a quantidade de voltas do secundário, ela tem uma relação direta e proporcional, quer dizer que essa relação, na matemática e na física aplicada, eles chamam isso aqui de uma proporcionalidade, tá? Aí essa proporcionalidade, quando ela é direta, né? Aí, falando do número de voltas aqui, né? Ela é direta e proporcional. Se ela fosse inversa, ela seria desse jeito aqui, ó. A proporcionalidade do primário. Aí o inverso aqui, na verdade, seria o próprio secundário aqui, ó. O inverso aqui do inverso é o próprio secundário. E aí você vai perceber um formato de comportamento nesse circuito. Aí toma cuidado, a corrente elétrica, aí ela vai ser diferente, tá? Você vai inverter aqui, ó, a do secundário, você vai pôr no numerador e a corrente do primário no numerador. Você só vai inverter as correntes, tá? Aí por isso que ele mostra aqui, ó, a tensão do primário é proporcional do secundário, assim como a número de voltas do primário é proporcional do secundário aqui. E é igual esse alfa aqui, na verdade não é nem alfa, é esse número, né? É uma representação matemática aí, né? Matemática pura e aplicada, que é para falar de proporcionalidade. É porque é o seguinte, os físicos, lembra que eu falei lá em eletricidade? Eles descobriram, né, antigamente a física, que ela estuda o comportamento, né, os fenômenos, né, que ocorrem aí, né, condução de calor, a eletricidade é um fenômeno, né? Então, eles descobriram, né? Isso ganhou muito mais força lá na época do Newton, tá? Que eles descreviam esses comportamentos. Eles, ele, é, eles aplicavam a matemática muito pouco, era tudo, parecia um texto mesmo, você está lendo um texto ali. Então, essa representação prática da matemática, ela foi se aperfeiçoando, e daí eles descobriram, né? Na verdade, isso vem da matemática, né? Que toda vez que eu falo que uma variável, né? Ou seja, no caso do modelo do transformador, ela é direta e proporcional, eu vou fazer essa fórmula, né? Essa representação matemática como uma divisão, tá? Por quê? Qual que é o sentido disso? Por exemplo, a gente fizer uma conta aqui, ó, 4 dividido por 2 geralmente dá 2, né? Professor. Se eu, por exemplo, aumentar aqui, ó, o denominador, aumentar ele para 4, para eu continuar tendo essa proporcionalidade 2, que valor que eu vou ter que pôr aqui, ó? Ai, professor, eu vou ter que pôr 8. Então, você percebeu que acaba de acontecer aqui? Se eu aumentei o valor do denominador, o numerador, eu vou ter que aumentar também para manter a constante, que é de proporcionalidade, tá? Ah, professor, entendi. É por isso que toda fórmula, quando é direta e proporcional, não sei se vocês já perceberam, pega depois lá o livro de física. Quase que a maioria esmagadora, não algumas fórmulas, né? Tem algumas variações aí, mas vocês vão perceber que a maioria das fórmulas de física, né, aplicadas na eletrotécnica, na engenharia, né, aplicadas, vocês vão perceber que ou é uma multiplicação ou é uma divisão, tá? É raro uma ou outra. Quando ela for multiplicação, você vai ver lá, sei lá,
uma variável qualquer e A ao quadrado. Quer dizer, esse A ao quadrado quer dizer que eu peguei A vezes A e multipliquei, que vai dar A ao quadrado. É lá no modelamento matemático. Mas, assim, no final das contas, né, toda e qualquer fórmula de física, a maioria delas, o modelamento, ou ele é uma multiplicação ou ele é uma divisão. Ele é uma divisão por quê? Porque Deus quis? Não necessariamente, porque quando você vai no laboratório, você faz experimento, por exemplo, o Faraday e outros, né, igual esse aqui, eu esqueci até o nome dele aqui, é o William Stanley, lá em 1885, ele utilizou o método chamado de método científico, que nós utilizamos lá no curso de eletrotécnica, no curso de engenharia elétrica, tá? Na verdade, o método científico ele é utilizado em todo e qualquer curso, no curso de pedagogia, no curso de sociologia. O método científico, aí vamos dizer assim, o, o quantitativo ali, para você modelar uma lei física, você faz um equipamento ali, por exemplo, no caso o transformador, e você faz testes, e daí, né, o William aqui, por exemplo, né, descobriu, né, o William Stanley descobriu que a relação da quantidade de bobinas do primário e do secundário, elas eram direta e proporcional, tá? Quer dizer que se ele aumentasse a quantidade de volta do primário, tá? Para manter essa constante, aí essa constante aqui, essa proporcionalidade, ela é importante quando você está modelando um transformador, tá? Para manter ela constante, você vai também aumentar a quantidade de voltas ali no secundário, tá? E um projeto de transformador, ele é elaborado, né, pensando nesse princípio, tá? Ver coisas mais interessantes que a gente tem que falar aqui, ó. Ó, a NBR 5356, eu nem lembrava que era essa norma, que, ó, transformadores de potência. Transformador de potência, pessoal, por exemplo, vocês vão utilizar ele, por que que eu não falei ainda da técnica de partida com chave compensadora? A técnica de partida com chave compensadora, vocês vão utilizar um transformador, tá? Então, a partir da próxima aula já é interessante nós falarmos dessa outra técnica, porque quando lembra que a estrela triângulo, eu vou diminuir a corrente nominal para um terço da corrente, né? Mudando de estrela para triângulo, né? E eu diminuindo essa corrente, consequentemente, eu diminuo a corrente de partida. Aí por isso que você consegue dar a partida no motor, né? Não fazendo com que as proteções, né? O disjuntor motor ou a chave fusível lá do poste ela caia, tá? E aí, colocando o transformador nessa jogada aí, você consegue mais estágios, você consegue que o pessoal chama de rampa, uma gradação, tá? Você consegue diminuir para, sei lá, 20%, depois 30%, depois 40%, depois 60%, 80%. Quantos TAPs você tiver? Professor, o que que é isso, TAP? Agora que você vai entender, ó. O TAP, deixa eu pegar o desenho. Esse desenho aqui vai servir aqui, ó. Na verdade, o TAP, ó, por exemplo, eu tenho o primário aqui, né? O primário desse lado e o secundário. Aí vamos supor que o enrolamento original, aqui a diminuição de bobinas, é aqui, ó. Não é mais aqui, não, é aqui, ó. Tem uma quantidade aqui, X de voltas aqui. E daí, se eu quero diminuir a tensão, né, para consequentemente diminuir a corrente, eu vou diminuir a quantidade de volta aqui, aí vou diminuindo, diminuindo aqui, ó. Se eu diminuo a quantidade de volta do secundário, né, agora olhando, tendo o primário fixo aqui, tá? Aí o que que vai acontecer? A tensão
do secundário também. Se você só isolar aqui, ó, a tensão do secundário, se você passar ela para o outro lado aqui, ó, ela vai estar dividindo. Ela também vai o quê? Vai diminuir aqui, ó. Aí eu coloco aí aqui seria 100%, aqui seria, tô chutando, viu? 80%, aí aqui já seria, sei lá, 70% e por aí vai, né? Até aí o que que eu vou fazer nessa chave compensadora? Eu vou diminuir a quantidade de taps ali, eu vou colocar o relé de tempo para fazer essa mudança, né? Esse câmbio aí para ele na partida, no transitório, ele fazer essa elevação gradual aqui até chegar no 100%, que aí quando ele chegar no 100%, você concorda que o motor já vai estar girando, então aquela corrente de partida alta, elevada, ela não vai mais existir, tá? Ela, né, vai dar lugar à corrente nominal. Porque qual que é o motivo da elevação da corrente? Porque o motor está o quê? Está parado, dependendo da massa que ele tem, né, da quantidade de carga, de potência, ele tem muita inércia para ele vencer. Aí, para ele vencer essa grande inércia, ele precisa de muita corrente elétrica fluindo nos enrolamentos do motor, tá? E é aqui que também o transformador ele entra na jogada, na técnica chamada chave compensadora ou compensador ou compensada, né? Que aí você usa o transformador para potencializar essa diminuição, porque na estrela triângulo, o pessoal fala que é um degrau, ou seja, você já começa com 33, um terço, né, dá aproximadamente 33%, e aí depois que passa o transitório, você já vai para 100. Aí eles chamam de degrau, né? Você não faz uma rampa ali, você não pega 10%, tô chutando, né? 10, 20, 30, 40, até chegar no 100%, que aí, na verdade, vai ser a corrente nominal. Tá? Interessante aqui, ó, aí fala, né, que o transformador é a máquina elétrica, sem peças móveis, por isso que ele é chamado de máquina elétrica estática, tá? A única coisa que movimenta nele é invisível, que é o campo magnético que fica variando, fica aumentando, diminuindo, em função, né, da geração de energia lá da hidrelétrica ou de qualquer outro implemento aí de geração de energia. Mas sem peças móveis, transfere energia elétrica de um circuito para o outro, né, por indução eletromagnética, tá? Professor, então você está querendo dizer que essa variação de campo magnético, né? Esse campo magnético, ora ele é alto, ora ele é menor. Inclusive, o transformador ele é colocado de propósito nessa armadura metálica para esse campo magnético ele não ficar oscilando e aí ele não, vamos dizer assim, ele não é exato. Na hora que esse campo magnético é liberado nessa armadura, ele vai atingir, né? Ele vai, na verdade, ele vai assumir o formato dela aqui, ó. Então, hora ele vai estar menor, hora ele vai estar maior, menor, maior. E daí, esse aumento, essa diminuição de campo magnético na frequência de 60 Hz, ele vai induzir tensão do outro lado aqui. Ou seja, eu não tenho é, potencial elétrico entre o primário e o secundário, tá? Eles não têm conexão de potencial elétrico, muito menos de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que é gerada no primário, ela só fica no primário. A do secundário, ela só fica no secundário. Se houver, né, uma corrente entre um e o outro aqui, ou do primário para o secundário, ou do secundário para o primário, quer dizer que a isolação, né, galvânica, igual tá falando aqui, ela derreteu, tá? Sobreaqueceu e aí a bobina, né, assim como a bobina do motor, ela tem contato mecânico, mas ela não tem contato elétrico. Ela tem um verniz, né, ela tem uma barreira que não deixa
a armadura do transformador aqui entrar em contato, tá? Tem alta eficiência, ó, cerca de 95 a 99%. Eu nem lembrava mais disso, ó. É uma máquina estática, né? A única coisa que se movimenta é o campo magnético, tá? Por isso que ela é chamada de estática, não tem partes móveis. A frequência, né? A entrada e saída é 160 Hz. Tem isolação galvânica, ou seja, a isolação galvânica é porque eu não tenho, né? Embora ela esteja enrolada ali no metal ali e tal, ela tem, ela toca, mas é a mesma coisa. É como se ela tivesse ali sobre o transformador e ela tivesse de calça, de luva, né? Ou seja, ela não está com contato direto. Então eu não tenho corrente de curto-circuito, não tenho corrente nenhuma fluindo do primário para o secundário. Por isso que ele consegue fazer essa conversão de energia de um potencial, imagina, né? 13, 13,8 para 220, ou 7.965, né? Para 220, ó. Você pode até ver quantas vezes que ela é maior, ó. Você pegar aqui, ó, 7.965 dividido por 220, eu estou pegando as monofásicas aqui, ó. Na verdade, a tensão nossa, a baixa tensão, é 36 vezes menor que a tensão monofásica da média tensão, tá? Então, por ela ser 36 vezes maior, por isso que os equipamentos eles vão queimar, vão gerar corrente elétrica alta, tá? E o transformador, ele tem um nome também, o de potência, né? O que está falando aqui. É porque existem transformadores de instrumentação, tá? Transformadores que fazem a leitura de potencial elétrico e transformadores que fazem a leitura de corrente, né? Aí existe uma outra NBR que fala sobre eles aí, né? É o transformador que faz leitura de tensão, é o transformador de potencial, tá? E o transformador que faz leitura de corrente é o transformador, é o TC, né? Ou transformador de corrente, que a gente conhece, né, lá no multímetro como alicate. Então, o alicate amperímetro, aquela garra ali é um transformador de corrente que faz a leitura da corrente alternada direto lá no multímetro, tá? Eu acho que a gente tem subsídio já em rolamento do primário. Eu fui até, como se diz, eu fui até usando aqui os desenhos aqui do capítulo aqui que eu achei mais interessante. Vamos dar uma olhada aqui rápida antes da gente. ah, tem duas questões, tá? Que ela vai abrir agora, ó, às 8 às 20 horas. Eu já pedi para o Vinícius, ele já deixou pronta aqui, ó. Ela vai abrir agora aqui, ó. Então, aí falando aqui, ó, no contexto da Agrotec aqui, ó, o painel da Agrotec recebe força bruta, né, 380, mas para garantir a segurança dos operadores que vão manusear as botoeiras, né, interface uma-máquina, a norma exige a tensão de 24 volts aqui. A equipe instalará um transformador de comando para essa redução, tá? Aí é a mesma ideia aqui, ó, baseado, né, deixa eu ver se é essa questão aqui mesmo. É essa daqui. Os princípios do eletromagnetismo, da teoria transformadora, explica como o transformador consegue transferir energia do enrolamento primário para o secundário sem que haja contato elétrico, né, direto entre eles. Relacione sua resposta com a lei de Faraday e o fluxo magnético aí, tá? Então, a lei de Faraday é justamente essa daqui, ó, que eu falei, ó. Tem uma constante, né? A quantidade de voltas do primário é proporcional do secundário. Como é que ele consegue transferir energia, né, de média tensão ou de uma tensão maior, né, de 380 para 24 volts aqui? É porque vai haver uma indução eletromagnética na armadura aqui, ó. Aí é o campo magnético que vai transformar os 380 aqui, né? É tensão de linha,
em 24 volts lá no circuito de comando, tá? Então, esse o fluxo magnético aqui, é por isso que ele fala que é um transdutor. Ele converte energia potencial elétrico em energia magnética, e aí depois no enrolamento do secundário, essa energia magnética vira potencial elétrico. Aí, por causa da relação de voltas da bobina aqui, ela vai diminuir, né, o potencial elétrico. Aí você vai falar, né, que para eu diminuir esse potencial elétrico, olhando aqui, ó, eu vou ter que diminuir do secundário para, consequentemente, né, a quantidade de volta do secundário, para, consequentemente, a tensão do secundário se ajustar a 24 volts, tá? É isso que o pessoal faz lá no laboratório quando estão, né, projetando, quando estão fazendo um transformador aí, de instrumento, por exemplo, ou qualquer tipo de transformador. Aí explica o conceito de isolação galvânica promovido por essa separação dos enrolamentos do transformador. Por que que essa característica é fundamental para salvar a vida dos operadores da Agrotec? A isolação galvânica aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Estão vendo que parece, o ruim que é foto preto e branco, né? Estão vendo aqui que geralmente é um papel epóxi, mas aí o barramento ou os fios que estão aqui, né, fazendo o enrolamento aqui no meio, ó, tá vendo que o enrolamento do primário nessa construção, ele fica depois do secundário, no meio aqui da armadura do transformador, tá? E aí essa isolação galvânica, ou seja, o fio ele tem um esmalte, né? Esse esmalte, inclusive, ele isola eletricamente, né? O próprio primário da armadura, tá? Da armadura aqui. A armadura ela é em placas. E cada placa que compõe lá, vamos supor que ela tem, sei lá, uns 10 centímetros aqui, né, de, de comprimento aqui. Esses 10 centímetros tem placas menores e cada uma dessas placas, ela tem uma isolação elétrica entre si, tá? Mesmo se você viesse com um fio ali energizado e colocasse nessa placa aqui, ela não vai, a corrente elétrica nem vai fluir para ela, porque ela também tem uma isolação, ela tem uma película. Aí, como você, né, geralmente o verniz, ele tem a aparência que como se o fio tivesse desencapado, ou essa parte metálica da armadura tivesse exposta, né? Aí você acha que eles estão em contato elétrico. Então, essa isolação galvânica que é importante, eles colocam acho que eu tenho um vídeo lá do Discovery Channel, que aí mostra eles fazendo isso, aí depois leva para um forno, fica lá não sei quantas horas ali, até o papel epóxi, ele, né, aí é lógico, leva para um forno, mas ele não aquece de forma abrupta, né, porque senão o esmalte vai derreter, tá? Vamos lá. A parte 2 aqui, ó, inclusive já liberou lá já. Ó, o transformador ideal possui essa relação aqui, ó, eu mostrei aqui, ó, que determina se ele será elevador ou abaixador, considerando que o transformador da Agrotec precisa rebaixar de 380 para 24, ó, acabei sem querer já respondendo, né, a segunda parte aqui, ó. Se ele será elevador, ó, considerando que o transformador da Agrotec precisa rebaixar, né, explique como deve ser feita a proporção na quantidade de espiras, né? Então, esses 300, né, por exemplo, aqui, ó, o primário dele é 380, o secundário é 24. Como eu não tenho a relação aqui, né, eu não dei a relação da quantidade de espiras, aí você vai falar se ele vai reduzir ou se ele vai aumentar a quantidade de espiras aí, tá bom? Ó, o primário já tem uma quantidade de volta X, né? Aí para reduzir para esse 24, você vai falar se vai
diminuir ou aumentar. Eu falei agora há pouco. É, Pessoal, essa aqui, ó. Agora eu tô vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Desconsidera esse parte 2 aqui, ó. Esse parte 2 aqui não tem nada a ver com essa. Eu vou apagar aqui na hora que a gente finalizar, que eu vou apagar imediatamente essa parte aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, inclusive, eu acho que é da tarefa passada aqui. Na hora que eu coloquei a atividade aqui, eu devo ter repetido essa parte, tá? Desconsidera esse daqui. Já já ela vai estar apagada aí. Atividade 2 aqui, ó. Aí ó, vai abrir das 21 horas aqui, ó. Ó, com o transformador dimensionado, né, o 380 para 24 volts, os eletricistas da Agrotec se preparam para a instalação do painel para futuras expansões aí, ó. Aí, conforme a teoria de máquinas elétricas, o potencial dos transformadores não é expresso em watts. Lembra por isso que eu bati na tecla no início da aula aqui, ó, até desenhei o triângulo da potência aqui, ó em watts, mas sim volt-ampere. Explica o motivo pelo qual os transformadores são dimensionados utilizando a potência aparente em vez da potência ativa, tá? Por quê? Já vou dar spoiler aí, ó. O fator de potência é recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? É de 0,92. Se você fizer arco cosseno, né, lá na sua calculadora, esse 0,92 ele vira aproximadamente 23 graus e alguma coisa. 23 graus aqui, que vai ser esse alfa aqui, ó. Então, esse 23 graus aqui, ó, na verdade, se eu for desenhar esse triângulo aqui, ó, 23 graus vai dar uma angulação bem pequena, porque que o objetivo é a potência reativa, né? Essa potência reativa aqui, ela é utilizada lá no gerador para gerar o campo eletromagnético, porque se eu não tiver geração de indução eletromagnética lá no gerador, nós não temos potencial elétrico nos transformadores aqui, por exemplo, de Goianésia, aqui de Goiânia, né? E também, né, nós não temos energia elétrica. Então eu preciso consumir um pouco de energia aqui, né, a energia reativa, e daí o ideal seria que a potência aparente, a potência que realiza trabalho, fosse igual, tá? Mas isso, né, na prática, né, não é possível, porque eu preciso de um consumo de fluxo, né, de uma geração de um eletroímã, né, muito forte lá no gerador, porque esse campo magnético contínuo gerado lá com o giro do rotor do gerador, ele vai fazer a avaliação de campo magnético que é necessária para gerar energia alternada, tá? Então, ela recomenda que esse ângulo seja o menor possível, né? Que é o 0,92, que no final das contas dá 23 graus aqui, ou seja, ele consuma, e aí no motor aí da sua indústria, né, onde você trabalha, essa potência aparente aqui, ela é consumida por quê? Lembra que eu falei que o motor, ele não começa a girar do nada, né? Lembra que eu falei que tem corrente elétrica fluindo aqui no enrolamento do motor, vai ter campo eletromagnético em volta e uma força, né? Um vetor força, que aí cada elétron na bobina ali, ele vai forçar o motor, né? De um lado o motor, ele força ele para cima e depois para baixo, e aí que o motor começa a girar sozinho, né? Como se fosse mágica aí, tá? Então, essa potência reativa aqui, ela precisa ser consumida para gerar esse vetor força. Senão, também eu não tenho motor girando, né? Se eu não tenho motor girando, eu não tenho máquina elétrica, eu não tenho produção, tá? Então, aqui, ó, conforme explica o motivo pelo qual os transformadores são dimensionados com potência aparente. Por quê? Porque ele também está considerando essa potência aqui, né? Então, essa aparente ou total
nos livros vocês vão encontrar potência total ou potência aparente em volt-ampere. Aí lembra que eu falei que a fórmula lá da potência é a tensão vezes a corrente, né? Isso para circuitos contínuos, né? Para alternado, você quando pensa na potência total, tá? Aí a total é essa daqui, ó. Essa daqui, a aparente, vai ser vezes o fator de potência. Aí eu já estou falando né, da indústria, né, do alternado aqui. Aí esse fator de potência aqui, o de 0,92, tá? Ela vai ser uma potência menor do que a total. O total, o ideal, vai ser sem o fator de potência aqui, que seria, né, a hipotenusa aqui do triângulo retângulo, se a gente for considerar aqui, tá? Então, né, você tem que explicar isso. Se a Agrotech, né, a parte um ainda da segunda atividade, ó, ligar muitas bobinas de contatores simultaneamente, né? Aí tem que ver se ela está em série em paralelo, né? Excedendo Ah, não, entendi aqui, ó, em série. Excedendo a capacidade em volt-ampere do enrolamento secundário, o que ocorrerá fisicamente no transformador real, né? Vai, o transformador, lembra lá, não tem aquela potência, eu sei que é U ao quadrado dividido por R, ou tem outra fórmula, acho que é R I ao quadrado. Isso aqui, ó, essas duas, elas representam a potência dissipada aqui, ó. Se eu colocar, ó, ligar bobinas simultaneamente aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a corrente desse enrolamento aqui, ó, né, no interior do transformador aqui. Aí vai haver um efeito, isso aqui é o efeito Joule aqui, ó. O efeito Joule maior, o que que vai acontecer? A isolação vai derreter, tá? A isolação lembra que eu falei o esmalte ali, né? O esmalte dele vai derreter, o que que vai acontecer? Ele vai entrar em curto com a carcaça ali do transformador, tá? E aí vai queimar. Aí isso daqui, ó, eu tinha que falar, tá? Durante o diagnóstico de falhas com o painel totalmente desenergizado, um técnico mede a continuidade, né? O pessoal utiliza, chama megômetro, tá? A resistência ômica usando um multímetro. Dá para usar um multímetro, tá? Mas o ideal é você usar um megômetro aí. Entre os bornes do enrolamento do primário e os bornes do enrolamento secundário. Ele constata que a resistência é infinita. A resistência é infinita, não há continuidade. Esse resultado indica que o transformador está queimado, aberto, ou esse comportamento é o esperado. Vou dar uma dica aqui. Esse comportamento, ele quando dá resistência infinita, lembra lá, ó, primeira lei de Ohm, ó, pensando na a rede elétrica, né, tanto o primário quanto o secundário, ele tem um potencial, né, tem um potencial de 380 no caso desse transformador aí, né, do painel, né, e tem lá o secundário vai ter 24 volts, né? Então você concorda que aqui é constante? Aí na matemática eles chamam de CTE. Então só sobrou nessa equação quem? A resistência é corrente. Se eu isolar a constante, o CTE aqui, ó, que é o potencial elétrico da rede, né? Ou 380 para o primário ou 24 para o secundário, como é que fica essa fórmula? Ela passa para cá o quê? Multiplicando aqui, ó. Se a resistência ela é infinita, ou seja, ela tende ao infinito, aí isso aqui já é uma matemática um pouco mais, né? Se pensar matematicamente, tá? Se a resistência ela é infinita para essa constante aqui, ó, a tensão continuar 380 ou 24 volts lá no painel, o que que precisa acontecer com a corrente aqui? Vai, professor, se é um valor infinito, aí quando fala infinito é porque é muito grande, né? Uai, então essa corrente aqui, ela tem que tender a zero, né, professor? Acertou, é isso mesmo. Peraí, então quer dizer que não tem fluxo de corrente.
Lembra que eu falei que o potencial elétrico, ele vai estar aqui, ó, no primário, tem um potencial elétrico do primário e vai ter do secundário. A única conexão do enrolamento do primário com o secundário é o campo magnético, ora aumentando, ora diminuindo aqui. A única conexão que eles têm é magnética, tá? Aí essa conexão magnética é que vai fazer com a relação de quantidade de bobinas, né, de espira, né, do primário e do secundário, vai fazer com que ele diminua ou aumente o potencial, né, que no caso diminuir de 380 para 24 volts, né? Então, quando você faz essa verificação com o multímetro da resistência elétrica, né, na bobina do primário e depois do secundário, e ela dá um valor infinito, então quer dizer que a isolação está ok. Está ok. Se desse zero, aí quer dizer que ele estava em curto, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus aí. Desculpa por ter ido um pouco mais além, mas eu precisava falar desses pontos hoje para vocês terem subsídios, né, nas próximas aulas para a gente falar da partida aí, chave compensadora, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.